pessoal que está cursando ICSI. Hoje vamos fazer mais uma revisão para o parcial, agora para o segundo parcial, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois do golpe de Perón. Lembra que a gente terminou em 1955, quando foi dado o golpe de Estado em Perón, e aí o que foi que aconteceu desse golpe de Estado? E depois a gente vai ter duas ditaduras, a ditadura de Onganía e a ditadura da junta militar, que é a ditadura do processo de restauração nacional, e depois a gente vai ter a transição democrática com o governo de Alfonsín e com o governo de Menem, e hoje a gente vai revisar um pouquinho desses tópicos principais, tá, gente? Aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco dos tópicos principais, então, por favor, deem uma olhadinha no que você já tem anotado, porque só isso não é suficiente para a prova. Porém, eu vou dar aquele pontapé final para vocês tirarem 10 nessa prova, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal se vocês gostarem, deem um like, tá bom? E sigam o Resmed nas redes sociais, @Resmed no Instagram e Resmed no Facebook. Inclusive, no Instagram eu tenho vários resumos que vocês podem usar para a prova de ICS, tá bom? Então, vamos lá revisar. Então, começando, depois do golpe de 55, a gente vai ter o exército convocando eleições depois de um curto período de tempo. E aí, quem vai ser eleito vai ser o Arturo Frondizi. Primeira coisa que vocês precisam saber é que o Arturo Frondizi, para ser eleito, ele vai pedir o apoio de Perón. Ele vai dizer assim: se você me eleger, eu vou levantar a proscrição do peronismo, porque o partido de Perón estava proibido de lançar candidato, certo? Então aí Frondizi vai fazer essa promessa a Perón, e Perón vai mandar que os peronistas lancem seu apoio a Frondizi, porém Frondizi não vai levantar por pressão do exército. No governo dele, vai ser um governo de economia liberal, certo? Vai ser um governo que ele vai abrir as portas para o mercado externo. Vai ser um governo de relativa paz social, mas também vai ter muita mobilização, já que com a economia liberal a indústria nacional sofre, e aí isso vai ter arrocho salarial e despido para os trabalhadores nacionais, então vai ter muita participação dos sindicatos. Ele vai permitir o funcionamento das universidades particulares, o que vai fazer com que a igreja fique contra ele. E quando chegar na época das eleições provinciais, o Perón vai estar pressionando ele bastante. E aí ele vai levantar a proscrição do peronismo. O grande problema dele: quando ele levantar essa proscrição, vários peronistas vão ganhar nas províncias. E aí ele vai ver que ele fez uma merda, porque o exército vai querer a cabeça dele. Então ele vai intervir nas províncias e tirar todos os governos que ganharam, que são peronistas. Aí o exército vai usar o autoritarismo dele como desculpa para forçá-lo a renunciar. Esse golpe de Estado, ele é um pouquinho peculiar, por quê? Porque o exército não foi lá e assumiu o governo, certo? Manteve-se as formas constitucionais e Frondizi renunciou, e quem assumiu foi o da linha de sucessão dele, não foi o exército. Então é por isso que quando a gente vai estudar as datas, essa data de 62 não é caracterizada como golpe de Estado, porque não teve o exército assumido. Porém, é um golpe de Estado sim, porque, no caso, ele renunciou, não foi por livre e espontânea vontade, ele renunciou por pressões e ameaças do exército, certo? Depois do governo dele vai entrar o governo de Arturo Illia. O que acontece? O governo de Illia vai ter um estado mais de Keynes, e ele vai aplicar políticas para melhorar o mercado interno e para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Qual vai ser o grande problema do governo dele? Então, na questão dos sindicatos, a gente vai ter Vandó ascendendo nos sindicatos. E aí o que acontece? O Perón vai estar vendo tudo isso da Espanha. E aí qual é o grande problema? O Vandó vai praticamente tomar o controle dos sindicatos, e é justamente por isso que esse capítulo de ICS se chama El Empate, porque é esse empate, a situação de empate entre Perón e Vandó. Perón tinha a consigna eleitoral e Vandó tinha a consigna dos sindicatos. E aí justamente o Partido Justicialista vai lançar um operativo retorno para trazer Perón de volta para a Argentina, só que aí ele vai ser preso no Brasil, nosso país na história internacional aí, vai ser preso no Brasil e vai ser mandado de volta. O que é que acontece? Nesse meio tempo do governo de Illia, quem vai se sobressair como figura política na sociedade é o general Onganía, que ele é daquela linha de pensamento da doutrina da Seguridade Nacional, que é aquela doutrina que diz que o comunismo está avançando na América Latina e não podemos deixar. E aí o Onganía vai estar sempre exaltando essa coisa da doutrina de Seguridade Nacional. E como vai ter crise econômica na época do governo de Illia também, tanto a mesma coisa que aconteceu no governo de Frondizi, crise cíclica trienal, Illia não vai conseguir lidar com isso, e como ele já era um pouco mais velho, vai ter uma revista, Primeira Plana principalmente, que vai começar a condenar a figura de Illia. Vão sair capas de revistas com foto dele em forma de tartaruga, dizendo que ele é um lerdo, que ele não consegue estar à frente da política do Brasil, e quem vai conduzir o governo e quem vai ser ressaltado para conduzir o governo vai ser o Onganía. Então o exército vai lá, vai dar um golpe de Estado, por causa dessa crise econômica e social, e vai derrocar Illia e vai dar o governo para Onganía.
uma coisa importante que eu esqueci de ressaltar para vocês sobre o governo de Ilia, gente, é que Ilia, as universidades vão ficar muito politizadas na época dele, e elas vão ser conhecidas como Isla Democrática. E por que eu tô falando isso? Porque justamente quando o Ongari entrar, ele vai ser um general super louco, e ele vai institucionalizar uma política de choque autoritário, ou seja, ele vai intervir em todos os setores da sociedade, inclusive as universidades. E esse episódio vai ser conhecido como Noite dos Bastões Largos, onde Ongania vai autorizar que a polícia entre nas universidades, bata nos docentes e estudantes e leve vários presos, que inclusive ficaram presos por semanas sem nenhum direito, tá? E aí, ele vai lançar uma política, o plano econômico de Kriya Gervasena, que vai desnacionalizar a economia e vai acabar com as economias provinciais de engenhos, tipo a província de Tucumã, que a economia da província de Tucumã era baseada nos engenhos, ou seja, ele vai acabar com a economia provincial. Não só por conta disso, mas também porque ele foi acumulando desavenças justamente pelo autoritarismo dele. Vai ter um movimento muito grande na Argentina chamado Cordobaço, tá? E esse Cordobaço vai ser um movimento de protestos gerais de todos os setores da sociedade contra o autoritarismo de Ongania. Nesse meio termo, ele vai ser reemplazado pelo general Levingston. O problema, Levingston, ele vai ser menos pior. Então, apesar dele ser militar, ele era mais da linha do vou deixar um pouco a sociedade respirar. Então, ele abriu mais um espaço para a participação política. Ele tentou agilizar o crédito, ou seja, ele tentou proteger mais a indústria nacional. O problema é que, numa época que você tem um governo militar sem liberdade de expressão que abre um pouco, o que é que você vai ter? Muita protesta social também, porque as pessoas não querem que abra um pouco, as pessoas querem ter direito à liberdade de expressão, as pessoas querem ter seus direitos garantidos. Então, vai ter outra vertente do corda-base chamada El Viboraço, e aí Levingston vai ser reemplazado justamente por isso. Vai entrar o general Lanusse. Lanusse, ele pegou a época mais pesada também, que foi a época de guerrilha, gente, e aí ele vai ter muito enfrentamento entre polícia e guerrilha, exército e guerrilha, vai ter crise social, vai ter crise econômica, e ele vai pegar o país na merda. Então, ele vai institucionalizar com os militares que eles devem abrir a ditadura. E aí, Lanusse vai convocar eleições, e o Perón vai aparecer na jogada e vai dizer assim, eu volto pra Argentina sem me candidatar. E aí, o Lanusse aceita, Perón volta pra Argentina e lança a candidatura Câmpora e Solano Lima, que vai ganhar, e os peronistas vão voltar ao poder. Com a volta dos peronistas para poder, Câmpora e Solano Lima vão governar apenas um mês, ou um pouco mais de um mês, mas eles vão ficar pouquíssimo tempo no poder, por quê? No dia marcado para o retorno da Argentina de Perón, vai ter um enfrentamento entre peronismo de direita e esquerda com mortes, certo? E aí, inclusive, vão desviar o avião de Perón, não vai chegar em Ezeiza por causa desse problema, e o Câmpora e Solano Lima vão renunciar. Dizem fontes que foi Perón que mandou eles renunciar porque Perón queria voltar a ser o presidente do país. Perón vai lançar outra chapa, Perón, depois da renúncia do presidente Câmpora, e vai se eleger Perón porque é ele e a esposa dele. Só que acontece que o peronismo não é mais o mesmo, Perón não é mais o mesmo. Então, apesar dele voltar e instituir as políticas de Estado benefactor dentro da Argentina, ele não vai conseguir que as forças políticas se mantenham unidas. Então, elas vão sempre se degladiando e os acordos sociais não vão conseguir ser mantidos. Então, ele vai institucionalizar aquelas políticas de sostener o mercado interno, proteger a indústria nacional, protecionismo alfandegário externo para aumentar as tarifas de quem vem de fora, para que a indústria se fortaleça nacional, certo? O problema é que ele vai morrer depois de um ano de governo. E aí, quem vai assumir é a esposa dele. Só que a esposa dele não vai ter habilidades para governar, e vai desfazer todas as alianças que Perón fez. Qual vai ser o problema disso? É que vai ter outro corda-base, que vai ser o El Rodrigaço, justamente porque ela vai ter um ministro, Rodrigo, da economia, que vai fazer merda na economia. E aí vai ter um momento de crise social, hiperinflação e mais um corda-base, né? Mais um movimento, uma onda de greve geral na sociedade. É o espanhol, que é general, não é geral, enfim. Aí, o que acontece? As pessoas vão pedir por ordem social e quem vai aparecer na jogada de novo? Os militares, que vão dar outro golpe de Estado, agora na Isabel Perón, e vão instaurar na Argentina a ditadura mais sangrenta de toda a história. Então, começa com Videla, o período mais triste e sangrento da história da Argentina, certo? A ditadura aqui na Argentina deixou 30 mil pessoas desaparecidas, 30 mil crianças sem seus pais, e 30 mil mães sem seus filhos, famílias acabadas por conta do horror da ditadura. Vale ressaltar que a Argentina, como a Guatemala, por exemplo, foram alguns dos pouquíssimos países da América Latina, que não tiveram lei de anistia, que os militares foram julgados, certo? Depois da ditadura.
Vamos lá. Vai começar com Videla. E os 3 anos que Videla ficar no poder vai ser conhecido como o Triênio do Terror. Por quê? Porque ele vai instaurar uma operação toda de repressão que vai se dividir em 4 fases. A primeira fase vai ser a fase da detenção, vai ser a fase do sequestro, que geralmente era na frente da família e muitas vezes a própria família da pessoa era sequestrada também. A fase da tortura, certo? Que os métodos preferidos eram afogamento e violência sexual para as mulheres, e 90% das pessoas morriam na própria tortura. A terceira fase era a fase da detenção, onde os lugares onde as pessoas eram detenidas eram chamados de los chupadeiros. E a quarta fase, que é a fase da execução, e geralmente vinha do próprio presidente ou dos generais de alta patente lá em cima mesmo, a ordem de matar alguém, dependendo da importância da pessoa para a ditadura. O método preferido deles era explodir corpos, enterrar corpos, botar as pessoas vivas dentro do avião e jogar lá de cima. Eles eram bem cruéis. E o que acontece? Na ditadura, assim como aconteceu na ditadura do Brasil também, você vai ter uma economia imaginária. Por quê? Porque as pessoas vão ter ideia de que a economia está indo bem, porém a economia não está indo bem e na verdade o que está tendo é um capital especulativo, é um capital grande que está circulando, porém esse capital não existe, não existe fisicamente, então as pessoas tinham a impressão que estavam com dinheiro, mas não tinham. Por quê? Porque como a indústria de fora vinha e investia, ela queria ventajas econômicas. E a partir do momento que o governo dava, ele deixava de priorizar a sua indústria. Isso gerava muitos despidos, isso gerava muita revolta social. O problema é que a ditadura calava tudo isso com repressão. Então as pessoas não tinham ideia que a economia estava indo realmente ruim. E nesse período foi o período que mais subiu a dívida externa da Argentina, certo? Depois de Videla, a gente vai ter Viola. Viola, dos 3, é o menos pior, certo? Ele vai até chegar a discutir sobre uma questão de uma abertura da ditadura para a volta de um governo democrático. Porém, ele logo vai ser reemplazado pelo general Galtieri. E justamente o general Galtieri, certo? Na época do finalzinho do governo de Videla, veio para cá, teve Copa do Mundo aqui e a Argentina ganhou. Só que o que acontece? Quando a Copa do Mundo vem, os repórteres vêm cobrir. E aí, tinha uma organização chamada Madres de Plaza de Mayo, que era as mães das pessoas que tinham sumido na ditadura, e aí essas mães procurando seus filhos, e os repórteres vão fazer cobertura internacional de toda essa repressão, de tudo que está acontecendo, e uma Comissão Nacional dos Direitos Humanos vai vir para cá em 78 e vai começar a mostrar para o mundo o que é que está acontecendo na Argentina. E aí, o Galtieri, para tentar recuperar o apoio do povo, ele vai mexer com o nacionalismo da Argentina. O quê? Existe um conflito com a Grã-Bretanha das Malvinas desde sempre, de se as Malvinas são argentinas ou são britânicas. E o que acontece? O Galtieri vai lançar uma expedição militar que vai recuperar essas ilhas britânicas para a Argentina. E aí isso vai desencadear uma guerra, certo? Quem estava no poder na Grã-Bretanha era Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Então é óbvio que ela não ia deixar por menos. Então ela vai mandar para cá a maior expedição depois da Segunda Guerra, a maior expedição naval. E vai ter uma batalha naval e aérea, e aí a Argentina vai perder. Depois disso, vai começar a transição democrática. Os militares vão querer a cabeça de Videla, e ele vai renunciar, e vai ter o general Bignon, e ele vai abrir politicamente, vai chamar as eleições, e aí a gente vai ter eleição, e quem vai ganhar é o Alfonsín, que foi justamente um dos políticos que mais lutou contra a ditadura e condenou as Malvinas e os feitos ditatoriais na época desse período tão triste da história. Voltando para a democracia, como é que as pessoas estão? Eufóricas, porque voltou a democracia depois de um período tão difícil que foi a ditadura na Argentina. O problema dessa volta democrática, gente, é que quando as pessoas têm um grande período sem liberdade de expressão e voltam para a liberdade de expressão, elas chegam eufóricas para a democracia, achando que a democracia é capaz de resolver todos os seus problemas sociais. E não é, gente, porque a democracia não é e nunca foi capaz de resolver tudo na sociedade, certo? E aí o que vai acontecer? O governo de Alfonsín todo vai ser baseado praticamente na civilidade, que é o apoio do povo que ele tem, porque agora as pessoas querem participar muito politicamente, certo? E aí o que é que ele vai fazer? Na época dele vai ter o juiz e a condena dos militares da ditadura, só que ele vai lançar 2 leis meio estranhas, né? As leis são chamadas Lei de Obediência Devida e Lei de Ponto Final. Lei de Obediência Devida dizia que inocentava alguns militares, já que eles supostamente estavam cumprindo ordens. Só que existe um código de ética dos direitos humanos que diz que você não pode torturar uma pessoa em hipótese alguma. Ou seja, se o teu general mandou tu fazer isso, não é porque ele mandou que tu vai fazer, certo? Então, os juízes não aceitavam essa desculpa. E também a Lei do Ponto Final era que a partir do momento que você denunciava um militar, você tinha um certo período de tempo. Caso contrário, se você não conseguisse apresentar provas, o processo seria extinto e o militar não poderia ser jogado de novo. A grande questão é que
as pessoas não tinham os corpos, não tinham provas, não tinham nada. Então era muito difícil você juntar provas contra esses generais. Então essas leis foram muito controversas e as pessoas ficaram com muita raiva de Alfonsín. Uma coisa importante do governo de Alfonsín também é que teve outros intentos de golpe de Estado, certo? Que ele conseguiu calar, e teve um plano chamado Plano Austral, que era o plano para congelar preços, salários, para regular os câmbios e as taxas de interesse e para diminuir a inflação. E aí ele vai criar uma nova moeda chamada justamente Austral. Só que aí o que acontece? Alfonsín, ele vai começar a perder apoio popular e perder essa civilidade, certo? E aí, a igreja, em algum momento, a igreja vai deixar de estar à frente do governo dele e as pessoas vão cada vez pedir mais pela volta do peronismo. E aí, no finalzinho do governo dele, ele vai lançar outro plano econômico que justamente vai acabar com o governo dele, porque vai ser um plano econômico ruim, que vai devaluar a moeda e vai enfiar o país numa grande crise econômica. E aí, Menem, que é do peronismo reformista, que seria o novo peronismo, vai aparecer como salvador da pátria. E aí, nas eleições, as pessoas vão votar no Menem e o peronismo vai voltar a governar novamente. Então, duas coisas que eu esqueci de falar sobre Alfonsín. Primeiro, a igreja deixou de ficar do lado dele porque ele lançou a lei do divórcio vincular, ou seja, a igreja não queria que a sociedade, que o Estado civil pudesse separar as pessoas, porque o que Deus separou, o que Deus juntou, nada separa. Esse é o convênio da igreja, certo? Então, eles não queriam que tivesse divórcio vincular. E o Alfonsín, ele foi muito importante para tirar a Argentina do isolamento internacional pós-guerra das Malvinas, já que ele tinha uma política de paz. Enfim, começando o governo de Menem, no primeiro governo de Menem, certo? Porque ele teve 2 governos. No primeiro governo dele, ele vai lançar uma política econômica liberal, ou seja, ele acaba com o peronismo, porque o peronismo é o Estado benefactor, e ele vai lançar uma política totalmente liberal, neoliberal, e aí ele vai abrir a Argentina pro mercado externo e vai ter um ministro dele chamado ministro Cavacho, que é o ministro da Economia, que vai lançar a lei da convertibilidade, que é a lei um peso, um dólar. Ou seja, as pessoas tinham muito acesso aos dólares e elas tinham a impressão que tinham muito dinheiro. A questão é que, quem é o país mais rico? A Argentina ou os Estados Unidos? Estados Unidos. E os Estados Unidos, obviamente, tinha muito mais dinheiro, então a Argentina não conseguiria equiparar por muito tempo. Então, o que é que ela fez? Pediu dinheiro emprestado. Ela aumentou muito a dívida externa dela para ficar nessa questão do peso em dólar. Então, também teve uma economia imaginária, justamente porque as pessoas tinham essa base na economia especulativa, mas não estava melhorando a Argentina. Até porque o governo do Menem foi o governo que deixou a Argentina com índices de miséria. Enfim, só que o problema é que essa lei da convertibilidade baixou a inflação, baixou a emissão monetária, cresceu o PIB. Então as pessoas tinham ideia, na verdade, que o governo estava muito bem. E também Menem conseguiu superar a crise da tequila, que foi uma crise no México relacionada a justamente convertibilidade de moedas. E o Menem já se preparou para quando essa crise chegasse na Argentina, ele conseguisse superá-la. Então ele superou. E aí estava chegando 95, que seria a reeleição, que seria o fim do mandato dele. Só que ele vai lançar a PEC da reeleição. E ele vai se juntar com Alfonsín, o ex-presidente, e vai fazer o Pacto de Olívio, justamente para que Alfonsín apoie a mudança do texto constitucional que Menem estava propondo. E aí ele vai fazer uma consulta popular para pressionar o Congresso, e o Congresso vai aceitar e vai mudar o texto constitucional. E ele vai se reeleger. O problema, como eu falei, o segundo governo dele já vai ser mais tenso. Por quê, gente? Porque vai ter atentado terrorista aqui, porque ele vai alinhar a política dele com os Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos estava nessa época brigando lá no Oriente Médio, e Menem vai se envolver nisso e vai ter atentado terrorista aqui. Outra coisa importante, porque Menem vai fechar a questão dos militares de um jeito podre. Ele vai perdoar alguns militares e vai botar um chefe do exército, mais firme, para tomar conta do exército e impedir que tenha mais intentos de golpe de Estado. A questão é que você não se pode perdoar uma pessoa que torturou outros, certo? Não existe isso. Mas enfim, ele perdoou e ele vai perder muito apoio popular nessa época também. O que é que acontece? Imagine uma coisa, gente. Política de Estado liberal é Estado mínimo, ou seja, o Estado não intervém na economia e o Estado não dá políticas assistencialistas. Ou seja, imagine, a indústria nacional vem e compete com a indústria internacional vem e compete com a nacional. A nacional perde e aí dá arroxo salarial e despede as pessoas. Quando a pessoa é demitida, o que é que ela espera? Ajuda do governo, só que o governo não vai dar ajuda. Ou seja, por causa da diminuição da força da indústria nacional e das políticas assistencialistas, vai começar a ter bolsões de miséria aqui na Argentina. Vai aumentar a violência, vai aumentar a prostituição, vai aumentar o tráfico de drogas. E o governo de Menem, em geral, era um populismo muito com jeitinho. Então, o governo dele tinha muito tráfico de influências e corrupção. Quando chegar
na época da reeleição, na época do final do mandato, ele vai lançar uma PEC da reeleição, né? Não queria soltar o osso, não. Mas aí a justiça vai determinar a ilegalidade e dentro do partido dele vai surgiria um novo candidato, que é o Durhalde. Só que aí ele e o Durhalde vão ficar brigando dentro do partido e o peronismo vai se dividir. Nessa divisão, a UCR vai começar a crescer em sociedade e vai lançar outro presidente, que é o De La Rua. E aí vai fazer uma aliança Frei Passo e UCR e o De La Rua vai chegar ao poder. E aí... é isso. Então é isso, queridos. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas enfim, eu espero que tenha ajudado bastante vocês, tá? Assiste esse vídeo bastante até a prova. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou mandar lá pelo ResuMed, tá? E não se esquece de pegar os resuminhos. Eu já postei linha do tempo lá no Drive. O link do Drive tá lá no ResuMed. E aí vocês podem baixar essa linha do tempo aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá super legal, ó. Vem pra cá de Frondiz até o governo de Menem. Então, aproveitem. E muito obrigada pela audiência. Beijinhos.